Olá, pessoal! A partir dessa aula de hoje, vamos dar início a um longo curso, um curso bem aprofundado a respeito da formação econômica do Brasil e da economia brasileira contemporânea. Nesse curso, que visa atender concursos públicos, concursos com provas discursivas, como, por exemplo, o concurso do Rio Branco para diplomacia, também visa atender concursos que pedem trechos da nossa história, né? E por último, também visa atender aqueles candidatos que estão pleiteando uma vaga no mestrado e vão fazer a prova da ANPEC. Existem também alguns centros que solicitam a economia brasileira ou a prova da ANPEC para entrar no doutorado. Então, esse curso que nós começamos a partir de hoje, ele tem uma proposta um pouco mais densa, uma proposta de fazer um estudo detalhado e aprofundado do processo de formação econômica do Brasil desde 1808. Hoje que vamos começar justamente nessa data, você vai ver que ainda vamos precisar puxar acontecimentos do século anterior para explicar o que estava acontecendo no Brasil nesta fase. Então, nessa aula, nós vamos dar início a esse processo estudando um período muito curto, o período de 1808, que é um período conhecido da nossa história, quando a corte portuguesa vem e desembarca no Brasil, até 1822, data da independência do Brasil. Então, nesse período, ele precisa ser estudado com certo detalhamento, porque a partir daí você já vai começar a entender por que todo o século XIX no Brasil apresentou tantos problemas, por exemplo, financeiros, problemas de déficits comerciais, problemas de déficits públicos. E você vai ver que a origem desses problemas já está nessa fase onde o Brasil deixa de ser uma colônia para se tornar sede, né, do Império Lusitano. Tá? Então, a partir da aula de hoje, nós vamos começar a estudar vários aspectos da economia brasileira. Tá? Hoje nós vamos ver muito essa questão da própria decisão da corte, né, do regente Dom João de sair de Portugal e vir para o Brasil, as consequências que isso teve sobre o Rio de Janeiro e sobre o Brasil. Veremos também as questões financeiras que estavam envolvidas nesse assunto, né? E a passagem, então, para a década onde a independência se processou. E dentro desses detalhes você vai já conseguir construir um bom embasamento teórico a respeito disso, tá? Então, nesse nosso curso, não só na aula de hoje, mas ao longo de todo esse longo curso que hoje começamos, nós vamos ter o cuidado de utilizar autores que são muito bem aceitos por esse tipo de banca, né? Banca de concurso ou banca da ANPEC. Vamos usar desde já o Celso Furtado, seu livro Formação Econômica do Brasil, um livro indispensável que deve ser lido e estudado, ainda que você, como estudante da economia brasileira, saiba que Celso Furtado já foi criticado por vários autores. Existem alguns estudos que não são plenamente aceitos. Isso não quer dizer que nós não devamos estudá-lo, muito pelo contrário. Devemos sim dedicar um bom tempo de estudo em cima da obra de Celso Furtado, principalmente essa obra, né, Formação Econômica do Brasil, e ao se posicionar, por exemplo, numa questão discursiva a respeito de temas que Celso Furtado traz, o conselho é que você diga, este pensamento é de Celso Furtado, tá? Você não precisa se posicionar igual ao autor, mas você deve falar que aquele pensamento é do autor, ok? Vamos utilizar também livros como Caio Prado Júnior, tá? Que são livros importantes, menos importantes do que do Celso Furtado, mas é um autor relevante, um autor bem crítico. Você vai ver que ele constrói seus argumentos sempre com uma boa base crítica marxista, tá? E vamos usar aqueles autores clássicos que essas bancas sugerem em algum momento para a gente. Então, ao longo do curso eu vou trazer as bibliografias, dar as dicas dos livros e tudo aquilo que for pertinente ao nosso estudo, ok? Vamos começar a aula de hoje, então, utilizando uma nomenclatura usada por Caio Prado Júnior no seu livro História Econômica do Brasil. Ele chama o período de 1808 a 1850 como a Era do Liberalismo. Hoje nós veremos apenas um trecho, né, de 1808 a 1822, como eu já havia dito. Você vai ver que nesse período, o Caio Prado Júnior ele vai trazer uma discussão que fala a respeito da mudança do capitalismo mercantil para o capitalismo industrial e que o fim do pacto colonial, né, ele é justamente a expressão desta mudança aqui nas Américas, por exemplo. Caio Prado Júnior ele vai falar
do anacronismo que existia na situação dos impérios ibéricos, né, na coroa espanhola e na coroa portuguesa. Que na fase brilhante da sua história, na fase onde esses impérios realmente cresceram e se tornaram potências mundiais, das grandes navegações, período do século XV e XVI, eles aproveitaram para incorporar grandes domínios coloniais. Ocorre que, conforme os anos vão passando, já esta situação, né, de potência que eles carregavam, ela já não se sustenta. E essas monarquias começam a entrar em decadência. Inclusive o próprio regime, o Estado absolutista, também começa a entrar em decadência. Então a posição que a Espanha e Portugal ocupam no século XVII já não corresponde ao novo equilíbrio de forças mundial. Tá? A gente já tem outras potências ocupando posições muito mais relevantes do que Espanha e Portugal, tá? Então o apogeu luso-espanhol já fazia parte do passado, só que eles ainda, apesar dessa nova posição menos importante, eles ainda eram proprietários, digamos, de um imenso império colonial. Caio Prado faz uma figura interessante e ele fala que eram corpos imensos de cabeças pequenas. Quais são as grandes potências do século XVIII? Nós estamos falando dos Países Baixos e principalmente da Inglaterra e da França, que se encontram em rivalidades constantes, tá? E também no século XVIII acontecem eventos muito importantes que influenciam as ideias na América, na Europa, enfim, tá? Quais eventos foram esses e quais mais influenciaram o Brasil, por exemplo? Primeiramente, a independência dos Estados Unidos, que vai ser objeto da aula de hoje, não o processo de independência, mas como que as colônias, antigas colônias inglesas, evoluem para um país que já no século XIX se torna uma potência. E esse estudo é feito por Celso Furtado e é muito relevante para nós porque vai nos dar uma base de comparação. Por que o Brasil, que tinha tudo para ser grande, evolui para o subdesenvolvimento, enquanto os Estados Unidos, as colônias inglesas, elas, ao se independentizarem, elas evoluem para um país que vai se tornar uma potência. Então esse é um estudo à parte que faremos hoje acompanhando o Celso Furtado. Outro importante evento do século XVIII é a Revolução Industrial na Inglaterra, que já começa a se processar, já desde 1760 mais ou menos, e é evidente que vai representar, né, vai trazer muitas modificações na forma, né, das economias se estruturarem. Ela vai dar toda a base para a transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial, logicamente. E a terceira, que vai mexer muito com o ideário, né, das pessoas, o ideário das lideranças, enfim, daqueles que têm algum poder de definição com relação à mudança de status, né, vai ser a Revolução Francesa, né, e todos os seus ideais de liberdade, de fraternidade, tudo que ela prega. O efeito da Revolução Francesa não vai ser muito objeto da nossa aula. Por quê? Porque é muito mais um efeito, né, nas mentes, nos ideais, naquilo que vai fazer, por exemplo, partidos se organizarem em favor ou contra a independência do Brasil, por exemplo. Então isso é muito mais tema de estudo da história do Brasil. Nós vamos nos ocupar muito mais dos efeitos da Revolução Industrial, porque ela ajuda a explicar a transição para o capitalismo industrial, que é tema da economia, tá? E a independência dos Estados Unidos não como um processo em si que você vai estudar em História do Brasil, mas em termos de evolução econômica, esse vai ser o nosso ponto, tá? Agora, nós temos aqui no século XVIII que aquela situação que nós acabamos de mencionar, de Espanha e Portugal, sendo grande, sendo importante, sendo potências, essa situação definitivamente se inverte, tá? E não só porque eles não são mais potências representativas no equilíbrio de forças mundial, mas porque o pacto colonial, né, que representa o exclusivismo do comércio, tá, das colônias para as metrópoles, este é que entra em declínio. Um importante texto de apoio nesse estudo é o texto da Emília Viotti. Tá? Nesse texto, a autora ela vai estudar vários aspectos relacionados à história do Brasil, mas ela vai entrar neste ponto que tanto nos interessa. E a autora vai dizer o seguinte, que o sistema colonial que tinha sido montado segundo a lógica do capitalismo comercial e em função dos interesses do Estado absolutista, entra em crise quando a expansão dos mercados, quando o desenvolvimento do capital industrial e quando a crise do Estado absolutista torna
tornam aqueles mecanismos de comércio que eram absolutamente restritivos, era justamente o sistema exclusivista, tá? E também os mecanismos de produção inoperantes. Então você tem uma contradição do sistema. Era impossível que ele permanecesse, que ele continuasse sendo as suas bases tão atacadas dessa forma. Então aqueles monopólios, os privilégios que eram característica do pacto colonial, eles se tornam tremendos obstáculos aos novos objetivos industriais, do capital industrial, tá? Daqueles grupos que desejavam que os seus produtos, por exemplo, atingissem novos mercados, que a sua produção, que agora era feita em larga escala, graças ao processo de revolução industrial, essa produção chegasse, né, nos mercados. Então, aquele sistema exclusivista, ele já não tinha sentido. Então, o sistema colonial, ele passa a ser criticado. Essa crítica, ela também se expressa por meio dos teóricos, tá? Dos economistas teóricos. Eles vão escrever a respeito desse assunto e dar força à crítica ao pacto colonial. Quem são esses teóricos? Quem são os mais relevantes para nós? Nós temos primeiro Adam Smith, que em 1776, no ano da independência dos Estados Unidos, lança o seu famoso livro, né, A Riqueza das Nações. Tá? Então, sobre esse assunto, o Adam Smith, ele vai, em primeiro lugar, criticar a política mercantil. Ele vai condenar os monopólios, os tratados de comércio, o trabalho servil, e esses três tópicos eram bases do sistema colonial tradicional, e Adam Smith critica-os de frente. Ele preconizava a adoção de um regime de livre concorrência. Todo mundo sabe que o Adam Smith era um liberal, tá? Ele é a favor do livre comércio. Você que já estudou as teorias do comércio internacional e viu a teoria da vantagem absoluta de Adam Smith, viu o quanto este teórico, né, ele defende o livre comércio. E também afirma a superioridade do trabalho livre sobre o trabalho escravo. Então ele também vai criticar outra base do sistema colonial, que era o regime de servidão, tá? Além de Adam Smith, você tem também Jean-Baptiste Say, que é justamente o autor da Lei de Say, tá? Que ele vai criticar o sistema colonial por outro motivo. Em 1803 ele escreve um tratado onde ele vai dizer que o sistema colonial, ele é ruim para a metrópole. Tá? Ele traz gastos para a metrópole, não ganhos. Por quê? Porque as colônias têm despesas, e essas despesas são muito caras. Despesas com exército, despesas com burocracia, construção de edifícios públicos, construção de edifícios militares, enfim, é muito gasto que se tem que fazer para pouco retorno. E mais, ele vai dizer o seguinte, que a metrópole, por causa do pacto colonial, ela se obriga a comprar produtos na metrópole, ainda que eles sejam de menor qualidade, por exemplo. Então ele critica isso, não, é muito caro, não vale a pena esse sistema. Acabamos de falar a respeito da grande transformação que estava em curso do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. E o Caio Prado Júnior vai explicar o que era um e o que é esse novo. A gente precisa apenas ter uma noção das características básicas. Quando falamos em capitalismo comercial, nós estamos falando de artesãos, pessoas que fabricam o seu próprio produto, né, e vendem o seu produto acabado para as pessoas, os consumidores. Entre o artesão e o consumidor existe um comerciante que vai fazer esse intercâmbio, tá? Então nós temos aí as navegações para as Índias, onde se comprava produtos baratos e se vendia esse produto mais caro na metrópole, tá? Um produto pronto, o artesão fazia lá, ele era comprado, as especiarias e vendidas prontas desta forma, tá? Agora, o capitalismo industrial, ele tem outra característica, tá? Ele é um capital autônomo. O capital industrial, ele é um capital autônomo. Ele está dedicado exclusivamente à produção manufatureira. Não é mais o artesão fazendo o seu produto e vendendo ao produtor. Não, existe uma manufatura, existe um processo de produção que vai possibilitar que aqueles produtos sejam feitos, por exemplo, em larga escala. O que acontece com o produtor independente, com o artesão? A sua posição vai ficando de lado. Então, a quantidade de artesãos vai diminuindo, a quantidade de produtores independentes vai diminuindo, porque isso vai sendo substituído pelas manufaturas. O que são manufaturas? Manufaturas são grandes unidades produtoras, onde nós temos muitos trabalhadores recebendo um salário e um chefe, um patrão, um diretor, que é também o detentor de capital. Isso vai ser explorado bastante por Marx, a presença de um dominador, de alguém que detém um capital e de um grupo de trabalhadores que trabalham e oferecem a sua mão de obra
né, a qual esse capitalista vai se aproveitar, né, da mais-valia. Nós não vamos tratar Marx aqui, mas seria um bom momento caso você esteja também estudando a respeito desse assunto. Então, a indústria capitalista, ela vai crescer muito e ela vai ofuscar o efeito do capital comercial. Quando o antigo sistema colonial cai, ele entra em declínio, com ele entra também o declínio dessa fase do capitalismo comercial. Por quê? Porque o pacto colonial, como diz Caio Prado Júnior, ele era a perfeita expressão do capitalismo comercial, tá? Você tinha um sistema de exclusivo, né? Onde aqui você vem, você pega os bens, você vende exclusivamente para a colônia compra da metrópole os bens que ela necessita, então existe muito mais a força do comércio, da imposição do comércio. E agora, com o capitalismo industrial buscando novos mercados e ampliar o livre comércio, isso não faz mais sentido, é incompatível. Por que o comércio ele é tão importante para o pacto colonial? Porque se deseja reservar aos comerciantes da metrópole o privilégio de transações comerciais em prejuízo dos concorrentes estrangeiros. Isso aqui é só meu, não vem que não tem, tá? Esse processo aqui, esse mercado aqui é exclusivo e ele é meu. Então você pode perguntar, e por que o pacto colonial é ruim para o capitalismo industrial? O que é, afinal de contas, que ele atrapalha? Como a gente já disse, como o capital industrial deseja colocar seus produtos em novos mercados, quando ele se depara com monopólios, com privilégios, com exclusivismo, ele não consegue comercializar. Então aquilo restringe a sua atuação. O que ele procura? O maior intercâmbio possível, o maior livre comércio possível para conseguir mais mercados. Então uma frase aqui do Caio Prado Júnior: o progresso do capitalismo industrial na segunda metade do século XVIII se voltará contra todos os monopólios.